Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Poder tomar vossos assentos? Glória a Deus. Meus irmãos, continuando o nosso estudo sobre o Espírito Santo, terça-feira passada começamos a falar sobre o fruto do Espírito. E falei aqui sobre as duas primeiras virtudes. Falei sobre o amor e a alegria. Essas duas virtudes. E falando que a alegria, ela independe de circunstâncias. Esta alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo, que nos traz contentamento. E a terceira é paz. Paz, ela é a quietude de coração e mente. É o fruto da harmonia, é a paz. Paz envolve muito mais do que tranquilidade íntima que prevalece independente das tempestades externas. Paz é uma qualidade produzida em nosso espírito. Paz ela opõe-se ao ódio, à desavença, à contenda, à inveja, à chantagem psicológica e aos excessos e coisas semelhantes. Então a paz, ela opõe-se sobre essas obras que é da carne, é o ódio, a desavença, a contenda, a inveja. A paz é contra isso. A paz, ela guarda a alma do desespero, da aflição e da desconfiança. Por isso que o versículo que nós lemos diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então essa virtude do fruto do Espírito, ela é produzida exatamente para trazer essa tranquilidade. No meio dos vendavais, você tem paz. Você tem paz com Deus e tem a paz de Deus. A paz de Deus é quando nós aceitamos a Jesus, nós desfrutamos desta paz, que é ortogada pelo Senhor, como nós vimos aqui. Quando aceitamos a Jesus, somos justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele trouxe, através do seu sacrifício, nos restaurou a nossa paz com Deus. Então nós temos paz com o Senhor. E desfrutamos e temos a paz dele, que Paulo fala sobre ele aqui em Colossenses, capítulo 3, e versículo 15 diz: E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Essa paz, ela leva nós à gratidão a Deus. Sermos gratos ao Senhor. Mesmo que as coisas não tenham sido do jeitinho que você gostaria que fosse, mas foi o que Deus propôs, então seja agradecido. Essa virtude, ela leva a gratidão a Deus. E ela é tão importante que ela, o escritor aos Hebreus diz, 12:14, diz: segui a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz, ela é essencial à nossa vida cotidiana. A paz, ela é de suma
importância para a nossa vida. Ainda 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 11, a Bíblia diz que quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede um mesmo parecer, viver em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Então Ele não deixa nós sozinhos. Sempre temos a companhia, a presença dEle, nos guardando, nos protegendo. E o Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 6, ele diz: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Alguém está desesperado, você está tranquilo? Quantos que entraram desesperados desse ano, saber como é que vai ser o ano? O dia da manhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Então não vou desesperar, vou deleitar, vou confiar no Senhor, durmo tranquilo confiando no Senhor nosso Deus, que Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele é fiel. Ainda Romanos capítulo 12 e o versículo 18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Essa virtude, como ela é produzida, ela é importante. Que aqui o escritor, Paulo escrevendo, ele diz: se for possível. Não, se for possível. Tem um paz com ele. Se não, deixa para lá. Não. Esse possível, ele, no original, ele requer esforços. Esforçar tanto que os poros, ele pode até minar sangue. Seria nesse sentido esse esforço, esse ser possível. Quarto, longanimidade. Fala de perseverança e de paciência. São sinônimos. A longanimidade, como fruto do Espírito, consiste em suportar as fragilidades e as provações alheias com base na consideração de que Deus se tem mostrado extremamente paciente conosco. Deus tem sido longânimo com você? E comigo ele tem sido. Ele tem sido longânimo comigo. E por que eu não vou ter paciência com o próximo? Por que eu não vou ter paciência com o novo convertido? Por que eu não vou ter paciência com o jovem? Porque às vezes tem pessoa que ele nunca foi jovem na vida. Ele quer que o jovem seja igual a ele. Já amadurecido, já pronto. E não é. Jovem tem a fase transitória. E nós precisamos ter paciência. A pessoa aceitou Jesus hoje, ele amanhã não vai estar igual a você. Tem um processo. Tem pessoas que a conversão dele, a regeneração dele é instantânea. Ele começou hoje, amanhã ele já está pregando. Mas outro não, é progressiva. Gradativamente. Então nós precisamos demonstrar essa virtude da longanimidade. Ano longo é o que Deus tem sido conosco. Mas se Deus não tivesse paciência conosco, tinha algum de nós vivos? Tinha nenhum. Tinha sido tudo fulminado. Mas Deus é tão misericordioso. Quantos que Deus tem dado oportunidade? Que é isso, a longanimidade dele, a paciência dele, de querer nos transformar, querer que nós mudamos. A longanimidade, essa virtude, ela é importante no dia a dia. Suportar as fragilidades e provações alheias, com base na consideração
de que Deus se tem mostrado extremamente paciente conosco. Então, se Deus faz isso conosco, por que não vamos fazer com o próximo? Se Deus tem se logando conosco, por que não vamos ser com ele? Amém, meus amados? Glória a Deus. Quinto, benignidade. Aqui fala de gentileza. Como fruto do Espírito, a benignidade leva a pessoa a nunca querer magoar ninguém e nem lhe provocar dor. Como eu sei que ele não gosta disso, eu vou falar. Eu vou irritar ele. Tenhamos cuidado com nossas palavras. Se eu deixar o fruto do Espírito nos conduzir, você nunca vai querer magoar ninguém. Se você magoar na menor, o Espírito Santo, ou você magoar alguém, vai lá e pede perdão. Fulano, você me perdoa? Falei isso que eu não devia. Te magoei. Já retrata logo. Não guarde esse sentimento no seu coração, porque lá está o Espírito Santo que trabalha e vai produzir essa virtude na nossa vida. À medida que ele tem liberdade, o Espírito Santo, ele produz essa virtude nos nossos corações. Os seguidores do Evangelho de Jesus Cristo não devem ser inflexíveis e amargos, mas antes gentis, suaves, corteses e de fala mansa, ainda que com poder e autoridade. Mesmo que ela tenha poder e autoridade, mas precisa ser mansa. O que deveria encorajar outros a buscarem a sua companhia. A sua companhia faz bem a alguém? Como é que as pessoas se sentem ao seu lado? Ninguém gosta de mim, ninguém me procura, eu vivo sozinho. Faça um introspectivo. Como é que você é? Para que as pessoas se sintam bem ao seu lado. Se alguém não quiser sentir bem, não é problema. Não é isso não. As pessoas sintam bem ao seu lado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim. Primeiro ele dá uma receita. Ele diz que nós precisamos desejar a palavra de Deus como uma criança recém-nascida. Aí quando chega no versículo 3 diz: se é que já provaste que o Senhor é benigno. E nós sabemos que o Senhor é benigno para conosco. E o salmista, no Salmo 34, ele já escreveu sobre isso. Salmo 34 e o versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O Senhor, ele é bom e ele é benigno para conosco. Que seria de nós se a benignidade de Deus? Ainda 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Isso está falando que nós precisamos ser benignos. Sexto, bondade. A bondade aqui tem o sentido de zelo pela verdade e pela retidão, repulsa ao mal. O homem bom nas Escrituras é retratado sendo acompanhado por Deus. E um versículo que nós citamos muito ele em aniversário, né? Alguém está aniversariando, principalmente obreiro, nós sempre falamos este versículo 37 e 23.
Os passos de um homem bom são o quê? Confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Os passos, caminho ou o percurso da vida, como ordenado por Deus, os fracassos não serão permanentes. O homem que é direcionado por Deus, os passos dele, guiado pelo Senhor, os fracassos dele não são permanentes. E o sábio Salomão, ele vai falar aí, depois vamos ver lá provérbio, mas antes, Lutero definia um homem bom como uma pessoa que se dispõe a ajudar aquele que estão em necessidade. Na visão de Lutero, o homem bom, ele é aquele que se preocupa com o próximo, aquele que procura ajudar na sua necessidade. Voltamos lá em Provérbios, capítulo 3 de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, o Senhor, quando o homem deixa ser guiado pelo Senhor, ele diz que ele endireita as veredas. Ele está meio atrapalhado, né? Dando atravessado, e ele passa a andar reto, andar direito, caminho do Senhor. Ele diz, ele conhece todos os seus caminhos. O Senhor conhece, e ele endireita. Então, a bondade, ela tem esse sentido. E o apóstolo Paulo caracteriza um homem bom de acordo com o que ele escreveu aqui, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Homem bom, ele não vai desejar o mal para ninguém. O homem bom, ele não vai se preocupar com esse detalhe. Vamos ver o versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensei, diz o Senhor. Isso aqui é o Deus que vai se encarregar disso. Não é você que vai vingar, é o Senhor. É Ele que se encarrega. E às vezes alguém já quer que o Senhor faça isso logo, de imediato, né? Senhor, fulano está debaixo do meu joelho, e o Senhor vai fazer isso, isso e isso, aquilo com ele. Deus, essa oração não sobe, irmão. Essa oração não chega diante do Senhor. Ao versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Isso aqui é as características de um homem bom. O homem bom, se alguém fez o mal, ele faz o bem. É o contrário. É do homem mesmo? Não, o Espírito Santo trabalha na vida dele. Não tem aquele que diz, rapaz, foi daquele tempo. Que tempo velho. Que meu facão não era convertido. Eu não levava desaforo para casa. Mas hoje não. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele que lhe direciona, Ele que lhe guia.
É Ele que trabalha na sua vida. Alguém que às vezes conheceu antes, rapaz, mas fulano está mudado, está transformado, não é mais aquele. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Aleluia. Aleluia. Hoje ele é pacificador. E vê alguém contente, disse, não, calma, vamos orar. Deus está no controle. A transformação. Isso caracteriza de um homem bom. É a fé, a virtude, a bondade. Sétimo, fé, fidelidade. Aquele que é fiel a uma pessoa ou uma causa é uma pessoa que se manterá fiel até a morte. Isto é o que significa ser fiel e leal a Cristo. Um ser humano fiel é uma raridade. Por isso a pergunta Salomão. Mas o homem fiel, quem acharás? Está lá em Provérbios 26. Salomão não deixou ser convencido por essa, se realmente é fiel. E quando o Senhor, escrevendo a igreja de Esmirna, igreja sofredora, perseguida, ele deixou lá uma recomendação: ser fiel até a morte. Qual a promessa? A coroa da vida. Então, ser fiel até a morte. Fidelidade. Estamos vendo os dias hoje que a fidelidade depende das circunstâncias, depende da negociação, depende da oferta, depende da proposta. Se a proposta for boa, não, estamos juntos. Se não for, não, meu amigo, não tem como eu manter, não. Não é a fidelidade como virtude do fruto do Espírito. Porque a virtude, esse fruto, ele independe de situações. Ele não é interesseiro. Essa fidelidade não é de interesse. É algo espontâneo, porque é produzido nas nossas vidas. Essa fidelidade. Não é essa fidelidade lá do mundo, que ela é efêmera, é passageira, hora tá, outra não tá. Essa não. Mas a nossa é fiel. Essa fé também é dom de poder. É a capacidade especial que vem sobre o cristão diante de uma necessidade. É ter certeza de que vamos receber as coisas que não temos, mas esperamos. Aleluia. Você não tem, mas você espera. É essa fé que leva você a esperar, confiar no Senhor. É a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. É o que descreve lá em Hebreus capítulo 11. Nós não vemos, mas esperamos. Eu não sei como tem sido, qual que é a sua expectativa em termos de alcançar algo no decorrer deste ano. Eu falei a princípio que o dia da manhã não pertence, mas isso não quer dizer que você não tenha projeto, tá? O dia da manhã não pertence, mas por isso, não vou fazer projeto por ano que amanhã não pertence. Não, faz. Apresente ao Senhor. A Bíblia, o mesmo texto que recomenda que os passos do bom são confirmados pelo Senhor, é o mesmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ou seja, entrega o teu projeto, entrega o teu sonho ao Senhor nosso Deus, e Ele é fiel para assim realizar. Bendito seja Deus. Essa virtude nós precisamos. E como alcançarmos ela? Quem faz trabalhar na nossa vida é o Espírito Santo e a palavra. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz que essa fé, ela é produzida pela palavra. Não o Espírito Santo produz, mas a palavra diz. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Alguém pega esse versículo aqui só para a salvação. Ele não é só para a salvação.
ela é para toda a nossa vida. A fé, ela é produzida à medida que você vai conhecendo a Deus, através da palavra dele, você vai fortalecendo ela na sua vida. Oitavo, mansidão, moderação, humildade. Muitas pessoas confundem este atributo com lentidão, timidez e até mesmo com covardia. A mansidão deve estar presente em cada detalhe da vida espiritual, mas nas obras e no viver, o homem precisa cultivar. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da história. Moisés, ele foi manso. E aqui a pessoa usa no sentido pejorativo. Esse fulano é manso, né? É sentido pejorativo. Mas essa mansidão aqui não é nesse sentido. Essa mansidão, ela é produzida. Vamos ver o que diz 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. E o versículo 4 diz assim: mas ao homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito, o quê? O espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esperar, ele moderado. A moderação é uma virtude. Se ser moderado, não deixar ser levado qualquer conversa, procura saber se realmente é verdade. Às vezes a pessoa vem de uma história tão bonita, né? Bem adornada. A pessoa, quem é moderado, vai procurar saber detalhe, se aquela informação ela vem de fonte de água limpa ou se é aquela informação da água já toldada, na água suja. Sempre é bom você saber. História, vá saber qual que é a fonte antes de você tomar qualquer decisão. A moderação é isso. E Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Saber como responder. Alguém chega querendo brigar, né? Já chega com aquele velho ditado, 7 pedras na mão, né? E aí ele quer moderado, mansidão, calma. Sabe por que as pessoas brigam? Porque esgotam os argumentos. Quando esgota os argumentos, talvez a pessoa tem pouco argumento, ele já parte logo para a agressão. Mas quem tem essa virtude do fruto do Espírito, a mansidão, ele não vai se irritar com qualquer coisa, não, mano. Ele não vai arrumar confusão, não. Ele é passivo, ele é moderado. E essa humildade aqui, ela é uma virtude e é alguém que vê na vida do outro. Não vai me dizer, não, eu sou humilde, não. Então, talvez não seja. Deixa alguém dizer que você é humilde. Alguém diz, eu sou humilde. Às vezes não é. Mas alguém vai, se você for, alguém vai ver essa virtude. Ela faz parte da mansidão. A mansidão para com todos os homens. Vamos ver que diz Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infame e nem seja contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Isso aqui foi uma demonstração. Se você ler o versículo primeiro, diz: admoesta-os que se sujeitem
aos principados e potestades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Aí vem que ninguém é infame, ninguém venha causar discórdia, contenda, mas seja modesto, humilde. E por último, das virtudes do fruto do Espírito, a nona, a temperança, autocontrole, domínio próprio, ponto de equilíbrio entre os extremos e outro. Temperança como a virtude que tanto no agir como no julgar evita extremos. Na vida espiritual, por exemplo, ser extremamente metódico ou formal não é bom. Ser fanático é perigoso. Estes extremos podem levar o cristão a considerar sua igreja ou sua religião apenas como um meio de refúgio. Todo extremo é perigoso, tanto para mais como para menos. Todo extremismo é perigoso. O fanatismo pode levar as pessoas a cometer excessos de loucuras, como prejuízos incalculáveis para elas próprias e outrem. O fanatismo. E ainda vê muitas religiões hoje do fanatismo. O fanatismo é perigoso. Ele às vezes joga as pessoas fora. Porque ele quer que tudo seja do seu jeito. O extremo. Há pessoas que crescem desordenadamente na vida espiritual. Ele não cresce equilibrado, é desordenado, tornando-se um problema para a igreja e para a família. O caso do fanatismo. Vai ter problema na vida conjugal e na família, na sociedade, pelo fanatismo. Porque ele não cresceu equilibrado. Não teve um equilíbrio. Não tem aquelas pessoas que tudo ele vê pecado. Tudo para ele é pecado. Tem pessoas que para ele tudo é o inimigo. Tem coisa que ele mesmo faz e coloca tudo na conta do inimigo. Tem coisa que é. Mas tem coisa que é a própria pessoa. Outras pessoas que procuram ordenar seus passos de acordo com a orientação da Bíblia, de crescer na graça e no conhecimento. Aqui sim, equilíbrio. Ter uma vida equilibrada. Domínio próprio, que é a mesma temperança, autocontrole. O Espírito Santo é que faz isso nas nossas vidas. Você não vai perder seu controle por qualquer coisa. Tem pessoa que chega num lugar e não quer, ele não tem um diálogo, ele acha que quer chegar brigando. O que é isso? A falta de domínio. Nós cristãos que temos o Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas equilibradas no nosso lar. Já imaginou o esposo que agride a esposa? Às vezes pai que quer corrigir um filho no momento da ira. Não faça isso. Tenha equilíbrio. Porque uma coisa não está no lugar que ele gostaria de ter, por isso a casa tem que cair. Não. Falta de equilíbrio. Falta da presença do Espírito Santo.
Pastor, o que eu faço para manter o equilíbrio? Paulo deu uma receitazinha. Vamos para ela? Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o que? Pensai. Aqui é a peneirinha, mano. Se você passar por essa aqui, você não vai brigar. Você vai manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. Equilibrado. Já imaginou quando alguém lá do mundo, só conheci uma ovelha sua aqui que chegou aqui desequilibrada aqui no colégio. Querem brigar com todo mundo. Enche o filho de razão e chega lá e quer colocar a culpa no professor, diretor, né? Cuidado para você não dar razão demais ao seu filho. Moeda tem dois lados. Ouça um lado e veja o outro. Você conhece quando seu filho está falando a verdade. Conhece ou não conhece? Só se não tiver intimidade com ele, mas se tiver, conhece. Quando ele está mentindo, você olha no olho. Quer ver, menino, o pai procura conhecer, o menino baixa a cabeça. Meu filho, olha no olho. Quando você olha, você vê que ele não está falando a verdade. Mas ele já arrumou uma confusão lá no colégio. Brigou com todo mundo. Enche o menino de razão. O menino não respeita ninguém. O que é isso? Falta de equilíbrio. E começa em casa. Começa no lar. Essa temperança não é só aqui na igreja, não, mano. É lá em casa, é lá no trabalho, é onde você estiver. Você precisa fazer a diferença. Eu não dou conta, então vai buscar mais a presença de Deus. Vai orar mais. Vai buscar mais a palavra do Senhor e vigiar mais. Para nós fazer uma diferença na sociedade em que nós vivemos. Devemos sempre observar o seguinte: o sal em excesso pode matar. A luz demasiadamente forte pode cegar os olhos. O fogo fora de controle pode destruir. Então, equilíbrio. Aí a pessoa é salgada demais, né? Está lá no trabalho e quer que todo mundo logo já se converta. Fala no momento certo, na hora certa. Ao invés de estar ali no momento que você está reunido ali com os colegas, fala um pouquinho ali para o Senhor. Deixa eles com vontade de ouvir mais. Eu falava isso na escola, na classe de jovem, domingo pela manhã. Deixa o povo com vontade de ouvir mais. Não, depois nós falamos mais. Sempre vai querer lhe ouvir. Mas você toda hora está clamando lá, qualquer coisa. O sangue de Jesus tem poder. É isso aqui. Calma, seja temperado. Você é crente, você tem convicção da sua fé. Alcance o outro com os seus bons modos, sua maneira de viver. Porque também se você for fazer igual a isso, olha, tu pode fazer isso? Tu não é crente? Aqui já está perdendo o equilíbrio, né? A pessoa percebe lá de fora, quando perde o equilíbrio. Tenham cuidado com os convites, tenha o equilíbrio para dizer não. Não é teu lugar que você pode estar lá. Isso é manter uma vida equilibrada, uma vida do domínio próprio. Você tem o direito de dizer não. Não, que falou, não tinha nem como dizer não para ele. Ele fez uma festa lá, uma reza lá, e matou um animal lá, e eu fui convidado para aquela reza lá, e eu não tinha como dizer não para meu amigo. Diga não, mano, para outro dia. Não vá lá comer comida sacrificada aí do não. Seja moderado, seja equilibrado. Amém?